Sejam todos muito bem-vindos ao Reflexões Possíveis, um podcast onde misturamos assuntos diversos livremente para entendermos um pouco mais sobre nós mesmos. Meu nome é Uriel Marques e vem comigo nessa! Vamos abrir a nossa leitura de e-mails, que a gente até agora, nos episódios anteriores, a gente ainda não tinha conseguido fazer. Então a gente vai ler um pouquinho retroativo aqui. Então no podcast, no episódio 1, que a gente fez 1.0, que é o piloto, e o episódio 1 a gente falou do suicídio e paradigma materialista. Então nós temos aqui o comentário do John Kutsky, nosso brother John. Parabéns pelo ótimo post, Uriel. Como comentou, não é um assunto simples, que pode ser discutido em pouco tempo, mas a reflexão tem que ser colocada na mesa. As pessoas têm que começar a se preocupar mais com os outros e principalmente com as pessoas fragilizadas por conta das exigências dessa sociedade cada vez mais materialista. Ótima abordagem, sem envolvimento da religião. É isso aí, John. Obrigado aí pela tua participação. Espero que você esteja sempre aí conosco, participando. De fato, a gente está tentando trazer uma reflexão importante. A gente está no Setembro Amarelo, que é um mês inteiro dedicado à discussão do suicídio, um tema para lá de sensível e que nos exige muito estudo ainda para conseguirmos entender a complexidade disso tudo. Mas a ideia ali era pincelar um tipo de reflexão que de fato não é uma reflexão para quem está passando pelo processo depressivo, por exemplo, né? A gente está ali falando com as pessoas de forma geral. É uma reflexão que é anterior ao problema. Estar sob o problema sensível, já estar dentro de um fluxo onde o suicídio vem à cabeça, o processo terapêutico é o mais indicado. É complexo esse processo, existe o CVV, então existem caminhos que a pessoa precisa entender que existe, que ela não está sozinha e que existe como buscar uma saída. Espero que a gente possa sempre estar ajudando. Outro comentário na página do Miguel Guimarães, nosso amigo Miguel. Uriel, parabéns pelo texto, muito interessante. Também falando do nosso episódio sobre suicídio. O suicídio é um ato humano. Tudo o que se falou sobre os animais irracionais neste ato suicida individualmente ou em grupo são apenas mitos, já demonstrado por inúmeros estudos científicos. Os animais irracionais não se suicidam, por não terem consciência da sua morte e, portanto, não podendo assim decidirem antecipá-la. Só nós, humanos, sabemos que somos mortais e que, diante deste fato, podemos decidir em ceifar a própria vida. Gostei da música de fundo, da edição no estilo das rádios, onde trabalhei quando jovem. Eu também dava uma paradinha e levantava o som para respirar e deixar o ouvinte assimilar o assunto. Como todo bom espírita, que sempre vem com aquela conversa mole se desculpando por ser espírita e que não quer trazer ninguém para sua lata de sardinha, mas não deixa de falar em espírito e vida após a morte. É isso aí. A gente sempre tenta um cuidado porque a ideia aqui não é ter uma visão proselitista e nem convencer ninguém de nada. É simplesmente trazer um ponto de vista e propor uma reflexão. Valeu, Miguel, pela participação. Esteja também sempre aí com a gente, acompanhando cada episódio. E nós recebemos também do Paulo André, lá de Macaé, Paulo André Fidalgo. Olá, Uriel, parabéns por essa iniciativa, gostei muito da sua abordagem, prudente, sem deixar de tocar a profundidade das causas. Um tema mais atual do que nunca, pois muitas pessoas estão cada vez mais longe de si mesmos e, consequentemente, longe da única essência que lhes pode fornecer o assoalho necessário para permanecermos vivos, entre aspas. Que tenhamos a sensibilidade para estendermos os braços para mantê-los assim permanentemente. É isso aí, Paulo André. Muito obrigado aí pela participação. Pessoal, deixando aí teu recado. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Nós recebemos alguns comentários pelo WhatsApp. O Edner, que conversou conosco no episódio sobre humildade, no episódio 2, nos mandou, depois da divulgação pelo WhatsApp, um comentário da sua tia Edivânia. Ela disse assim, ela mandou um recado assim: acabei de ouvir vocês. Um assunto simples e tão dentro da nossa realidade, tão difícil de vivenciar. Vivemos num processo de acertos e erros, dúvidas e certezas, tristezas e alegrias e amor e ódio, pois somos humanos. Se analisarmos nossos atos e pensamentos e tentar mudá-los,
é sinal de que estamos vivendo nesse processo que viemos aqui na Terra, o da evolução. Por isso, como você diz no final, devemos sempre nos colocar no lugar dos outros para entender o motivo do comportamento deles. É muito difícil, mas é um desafio que vale a pena. Parabéns. É isso aí, tia Edvânia, muito obrigado pelo feedback. E é isso aí, pessoal. Se você quer deixar um recado, você pode ir direto no post do nosso site www.reflexõespossíveis.com.br. Lá na parte dos episódios, cada episódio você pode deixar o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, ou mandar direto para o nosso e-mail podcast@reflexõespossíveis.com.br. E assim a gente vai trazendo a leitura aqui em cada episódio. A gente agradece muito a participação do pessoal, a gente tem tido feedbacks muito interessantes e esperamos que a cada nova etapa a gente esteja melhorando um pouco mais aí o trabalho. Então fiquem agora com o episódio Se Eu Não Vivi, Não Existe, onde a gente fala um pouco sobre as nossas convicções e o quanto é importante o cultivo e o desenvolvimento de empatia. A gente teve umas dificuldadezinhas na captação do som, mas a gente achou que valia a pena manter a conversa porque ficou muito interessante. Então esperamos que vocês gostem e até a próxima. Um abraço. É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Reflexões Possíveis. Então, estamos aqui, eu, Uriel Marques, hosteando o podcast, e nós estamos juntos aqui com Edner Filho. Edner Filho, isso aí. Muito bem. E Fábio Nocera. Eu mesmo, Fábio Nocera. Então, é isso aí. Então, a gente vai bater um papo hoje sobre um tema que, nesse momento político do Brasil, nos últimos anos, inclusive, tem cada vez ficado mais efervescente. As pessoas tendem a repetir isso até com certas bravatas nas discussões sobre análise socioeconômica, análise política do país. Então, o título que a gente propôs é Se Eu Não Vivi, Não Existe. Então, basicamente, é a percepção que nós temos sobre a análise que nós fazemos sobre as questões sociais, partindo apenas do nosso próprio centro ou da nossa própria experiência. Então, por mais rica que essa experiência seja, a gente entende que é, no mínimo, preocupante quando a gente começa qualquer análise, qualquer conversa, qualquer abordagem da análise de um contexto de um país do tamanho do Brasil, olhando dessa forma. Né? Então, a gente preparou mais ou menos uma guia, uma pauta para a gente. E o que a gente tem visto é exatamente isso, né? Nas conversas com os amigos sobre política, a gente tenta sempre aprender um pouco mais, quer buscar outros olhares, conversa bastante a respeito do que está acontecendo no país, mas a gente acaba se deparando com algumas falas muito recorrentes nessas conversas. Então, esses assuntos sociais e econômicos, principalmente, que é o que divide um pouco o país entre ideologias opostas. Então eu vou ler algumas frases aqui, algumas falas para a gente poder se situar. Então a pessoa diz assim: não, eu passei por isso e estou aqui e vivo muito bem, inclusive. Ou alguém diz assim: não, mas eu vim de origem humilde e consegui me formar na faculdade. E o outro vai dizer: eu vim da favela e hoje eu tenho emprego digno. Então todo mundo pode ter, todo mundo é capaz, todo mundo consegue. Outra frase: eu morei na rua e hoje sou uma pessoa digna e respeitável. Quer dizer, uma superação legítima. Meu avô sempre teve arma em casa e nem por isso tivemos qualquer acidente com a arma dele. Né? São discussões muito polêmicas e temas bem sensíveis. Ou eu sou negro e nunca sofri preconceito. Isso não existe mais. Preconceito já não é mais uma realidade no país. Ou eu sempre consumi games violentos e nem por isso virei um louco homicida. Bom, são assuntos muito sensíveis e muito polêmicos que a gente precisaria de muito tempo para destrinchar cada um deles. Mas a ideia hoje é não discutir cada um desses temas, mas discutir a forma com que a gente constrói as nossas percepções e as nossas opiniões. É focar na forma com que as nossas opiniões sobre temas tão amplos e complexos são montadas. E como essas opiniões não deveriam passar por achismos ou pela experiência individual apenas, por mais rica e complexa que essa experiência possa ser. Então eu tenho amigos que realmente tiveram experiências de vida admiráveis, de superação e tal, mas que eles projetam a visão deles para o resto das pessoas, para a experiência deles, mas que isso não encaixa.
né? Então, para a gente começar a conversa, por que a gente quer se concentrar nesse ponto? Vamos dar alguns dados sobre, por exemplo, o Brasil. A gente vai se concentrar só no contexto do Brasil, mas o nosso país hoje tem 208 milhões de pessoas, dimensões continentais, 26 estados e um Distrito Federal e 5.570 municípios. Passou por um processo colonizatório bastante complexo e com consequências sociais ainda muito sensíveis em plenos 2018. Partindo desses dados, a nossa pergunta para este episódio é: você realmente acha que o que serviu para você, as suas experiências, a sua capacidade de decidir pelas opções A ou B e de superar alguns grandes obstáculos da sua vida, podem servir de modelo para todo este contexto, para todo esse povo? Então essa é a grande pergunta do nosso papo hoje. Então, quem quiser começar. Olha, servir de modelo, eu acho que pode servir de modelo. Porque a tua experiência nunca ela é jogada fora. Eu acho que a gente, claro, né, a temática que ela acaba trazendo de uma maneira que ela parece ser muito, muito negativa. E realmente, eu acho que ela tem uma tonalidade mais até negativa do que positiva. Porém, acho que a experiência de cada um, ela é relevante. Então, algum modelo você vai levar. Ali em cima a gente inclusive coloca, ó, como essas opiniões não deveriam passar por achismos ou apenas pela tua experiência individual, por mais rica e complexa que ela seja. Quer dizer, a gente não está descartando de fato a possibilidade de você usar o teu referencial, porque é o que nos faz humano, né? Para você olhar para o mundo. Isso é impossível haver essa separação. Mas isso talvez não possa servir como um único referencial. Sim, até porque todos os fatos que nós temos hoje, imagino, né, claro, historicamente, todo o contexto até hoje em dia, desde quando os primeiros pensadores começaram a resolver pensar, começou de achismo, começou de análises individuais, onde um foi empírica, pescando, né? informação. É a experiência pessoal, que é a vivência pessoal, que acaba trazendo a referência para análise. Eu concordo muito. Mas aí a gente tá fazendo um recorte agora, que estamos no momento político, de escolhas políticas e de análise política. Então a gente tem... Onde que tem uma liberdade de expressão por causa da internet. Exatamente, tem um puta de um potencial e como que a gente está trabalhando isso. Quer dizer, eu tenho a facilidade de ampliar essa minha percepção, de ampliar do ponto de vista de, além da minha experiência riquíssima e importante, eu adicionar elementos com certa facilidade. E eu tô descartando essa possibilidade, porque é muito mais fácil eu simplesmente dizer, o meu horizonte é o meu horizonte e ele simplesmente se encerra nesse limite. E aí isso tem que servir para todo mundo. Eu acredito que depende de qual influência eu consigo exercer sobre as pessoas, né? Qual a capacidade que eu tenho, né, de influenciar as pessoas. Eu vejo essa quantidade enorme de pessoas, né, todos esses estados, cidades, municípios. A grande maioria são pessoas que são influenciáveis, que eles levam muito em consideração o que um ídolo fala, o que um representante fala, que um esportista fala, né? Se tornam referência. Não é por acaso que propaganda funciona muito bem, né? Coloca uma referência, uma pessoa referência falando de um produto e as pessoas vão lá e compram. Eu sou publicitário e eu sei bem como a gente é treinado para usar esse recurso. E ainda se a empresa que está publicando essa propaganda tem dinheiro suficiente para contratar um artista ou alguém que é referência, bota ele falando uma palavra ali específica, uma frase, e convence, e todo mundo acaba usando aquele produto só porque foi manipulado pela mídia e convenceu. É o efeito manada, né? Você tem
grandes grupos que, por escolha consciente ou não, tendem a repetir ou replicar um comportamento ou uma linha de pensamento do grupo mais amplo a que ele pertence. Até a própria sensação de pertencimento, que é uma das grandes buscas nossas para o nosso equilíbrio, para a nossa percepção como indivíduo, acaba gerando esse comportamento em níveis distintos, né? Mas que quase todo mundo tem de alguma forma. Mas o grande ponto é isso, quer dizer, a gente precisa, que aí a gente tem que voltar a crítica ou a análise que a gente está fazendo, ela tende a fazer exatamente o que a gente está criticando, né? Então, quer dizer, a gente está colocando do nosso horizonte pessoal, olhar para a sociedade e dizer a sociedade, aquela sociedade lá, está tendo um comportamento A. Então eu estou generalizando e fazendo exatamente o que a gente está colocando como análise aqui. Então a gente está se expondo a isso. Então o que a gente está tentando fazer? Buscar uma reflexão para ampliar de que maneiras ou que ferramentas a gente pode ter para ampliar essa percepção, para não se restringir a uma visão única. Porque a gente tem que tomar o cuidado de que às vezes a gente pode cair numa falácia, né? Ou num comportamento, numa visão específica acadêmica, que é assim: você só pode falar sobre determinado assunto se você for doutor ou pós-doutor sobre aquilo, né? E não é o caso. Isso não caberia na convivência social tradicional. A gente tem que poder sentar na mesa do bar ou na casa de alguém, ou sentar para comer uma pizza e poder conversar livremente, dentro, obviamente, dos níveis em que a gente alcançou até ali. Sim, até porque essa relação social instiga você a procurar mais conhecimento. E esse eu acho que é o grande ponto da reflexão. Quer dizer, será que o que instiga a gente a quebrar esse nosso limite? A sair, tipo assim, poxa, fulano falou uma coisa interessante, ou eu vi uma coisa legal, e eu acho que eu vou dar uma pesquisada ali para ver se eu melhoro um pouco, ou amplio, ou questiono a minha própria posição, ou a minha própria convicção atual, sabe? Eu acho que esse é um ponto legal pra gente refletir, tipo, o que para vocês te tira dessa bolha? Porque a tendência é que com o tempo, principalmente quando a gente vai ficando mais velho, as suas convicções começam a ficar cada vez mais enraizadas. Então a possibilidade ou a abertura para a mudança de pensamento, mudança de posicionamento, ela tende a diminuir. E eu estou generalizando sem conhecimento, tá? Eu estou fazendo um chute aqui. Segundo Eduardo Ferraz, nos estudos dele aqui, um livro que eu estou lendo aqui do Eduardo Ferraz, ele indica que com 18 anos de idade você já não tem mais condições de ficar sendo influenciável pela visão externa, né? Eu estou falando com as minhas palavras agora, algo do estudo dele, que até os 7, 8 anos de idade você consegue impregnar na criança a sua visão. Ela vai receber aquela educação. A partir disso, ela já vai entrar num modo de começar a colocar em prática aquilo que ela aprendeu. E com 18 anos, o ser humano já não, o cérebro, né, da pessoa já não tem mais abertura para novos conceitos ou para novas situações. Nossa, você aprende, mas sério? Ele afirma isso? Ele tem um desenho nesse que mostra o cérebro, e aí o cérebro ele não tem mais esse potencial de você absorver ou mudar, absorver coisas novas e conseguir encaixar isso no teu perfil psicológico. Você já assume uma personalidade e você não consegue mais ser interferido pela sociedade, né? A sociedade não interfere mais na sua personalidade. Você já forma ela e você é aquilo que você é. Você vai aprender, você vai fazer uma faculdade, vai ter experiências, tudo, mas você vai ter experiência tudo em cima da sua personalidade. A sua estrutura psicológica individual já está construída e fixa. Exatamente. Interessante. Exatamente. A sua visão de mundo já está construída. Qual que é o nome do livro? Gente de Resultados. É um livro recém-lançado dele. Ele lançou deve fazer alguns Sabe meses. Qual que é a editora? Editora Planeta Estratégia. E como é que é o nome dele? Eduardo Ferraz? Isso, com Z, de zebra. Fica a dica aí.
E o estudo dele é voltado para a questão profissional mesmo, né? Então ele defende aquelas ideias de que assim, você não pode ser um líder porque você ou você pode ser um líder. Ele falou assim, não, na verdade você pode pôr em prática o seu potencial. Agora, se você não pode ser um líder, não tem problema. Você não poder ser, você não ter o perfil de um líder, mas você tem algum potencial para colocar em prática. Então ele defende essa situação. Então ele não defende você já condenar atitudes de certas pessoas por causa da sua visão que você acha que ela tem que ter. É tipo respeitar os potenciais individuais, né? E nem todo mundo tem todos os potenciais, né? Se você não tem potencial de liderança, você provavelmente tem outros potenciais e às vezes, de repente, o mercado fica forçando essa barra e você fica frustrado, a pessoa fica frustrada, todo o processo acaba virando um processo adoecido, talvez, né? Exatamente. E aí vem toda uma abordagem, né, de como escolher a pessoa certa, a pessoa de alta performance, que daí você tem que conhecer o teu negócio, tá? Mas isso é uma questão de mercado. Ele tá fazendo um recorte profissional, né? Sobre essas questões. Mas é muito isso, assim. Como que você vê isso, Fábio? O que dispara pra você, tipo assim, putz, eu acho que, então, sobre esse assunto aqui eu preciso dar uma melhorada ou uma mudada, porque alguma coisa que despertou uma curiosidade e eu quero aprofundar esse tema ou rever o meu conceito a respeito. Então, eu acompanhei esse estudo, né, análise do cérebro, né, conforme a idade, ele vai restringindo, né? Então parece que ele fecha muitas portas para o teu desenvolvimento. Então o período fértil ele é nos primeiros anos de idade, né? Chega um determinado momento onde você tem uma dificuldade maior de se desenvolver. Mas isso analisando o físico, né? O material, o cérebro. E a gente é muito mais do que isso. Teve um comentário, uma pessoa que ela realmente assumia um critério dentro da empresa, que era o signo da pessoa. Então, cada signo, ela identificava as suas características. E ela contratava ou não conforme polêmico, o signo da pessoa. Então, isso é muito polêmico, né? Imagina, né? Se eu nasci no mês errado, não posso trabalhar naquela empresa. A gente vai fazer um episódio sobre astrologia para tentar entender um pouco mais sobre o que isso significa e verificar se esse tipo de abordagem, por exemplo, tem validade, né? Porque é muito arriscado fazer esse tipo de análise. Por outro lado, as dinâmicas que algumas empresas estabelecem, que geram réguas ou critérios subjetivos, às vezes, de recorte de entrevista, talvez caiam no mesmo problema. Mas, enfim, eu acho que pra gente não desviar muito, olhando para essa questão da convicção, né? Quer dizer, eu tenho 38 anos recém-feitos. Tenho muita coisa que, meu Deus, eu tinha algumas certezas, mas com o tempo você também vai aprendendo que qualquer certeza ela é perigosa, né? Então você vai se permitindo diminuir a intensidade com que você apresenta algumas ideias ou convicções para você se permitir ouvir mais, né? E se expor a outros contextos religiosos, sociais, acadêmicos, profissionais, enfim. E eu tento fazer isso, mas eu já tenho um temperamento em que às vezes quando eu vejo eu já tô falando alto e já tô dizendo que não, que assim não é, que é assado. Então a gente tem uma luta individual para que a gente não caia nesse modelo de
por ser assertivo demais, parecer que em todas as conversas você está querendo provar o teu ponto e convencer o outro de que o teu ponto é o ponto válido. Mas realmente é um desafio, quer dizer, no final a gente tem que acabar voltando para casa e prestando atenção, conversando com as pessoas e pegando fontes novas, leituras. O YouTube o YouTube e o universo dos próprios podcasts, eles são, para mim, 2 canais que me ajudam muito a abrir esse leque, né? Quer dizer, então eu tenho minhas ideologias políticas, minhas linhas de pensamento político, mas eu me exponho a ouvir aqueles que pensam diferente ou que pensam em oposição ou criticam o meu posicionamento político, para entender, né? Para fragilizar. Eu tenho meus posicionamentos religiosos, né? E eu, por exemplo, pro ouvinte, eu vou falar de novo, vocês sabem, eu sou espírita, família inteira é espírita. E dentro do movimento espírita está havendo agora uma movimentação muito grande para o estudo teológico, né, do Evangelho. E eu tenho estudado profundamente isso. Só que eu encontrei um podcast que é o Bibotalk, que quem lidera é o Rodrigo Bibo, mas é sempre uma rapaziada muito, muito boa. Ele é um podcast de teologia protestante. Eles são evangélicos, se eu não me engano, são pentecostais, mas tudo que eu imaginava, que eu achava que sabia sobre os evangélicos caiu por terra, mas caiu de arrastar a cara na Medina, assim, sabe? Eles estão impressionantes, eles estão há anos-luz em profundidade de estudo, em análise, em uma autocrítica muito interessante. Então, para mim, está sendo muito interessante estudar com eles, né? Então, assim, o quanto a gente está disposto a se expor a ambientes ou conteúdos que se opõem a essas nossas convicções, sabe? Eu acho que essa é a reflexão que a gente está querendo propor. Como que isso é para vocês, não só no ambiente profissional, de mercado, que eu imagino que seja um momento que vocês sejam mais imersos agora, mas como é que isso funciona para vocês de forma individual? Na hora que você chega em casa e fala assim, poxa, tal coisa, vi um filme, li um livro, ou li uma coisa na internet, ou alguém falou alguma coisa, eu vou dar uma pesquisada. Eu tô estudando bastante na questão política os candidatos, né, para eu decidir em quem que eu vou votar. Eu já tenho a minha decisão, mas para eu fazer essa pesquisa, para eu decidir em quem eu vou votar, eu tive que estudar um a um. E a forma que eles se apresentam é da mesma maneira que uma religião diferente da outra se apresenta, sempre tendo suas convicções. Uma visão proselitista, né? O meu jeito é o jeito certo e o outro é o jeito errado. E quando um acaba defendendo uma coisa que contradiz o outro, aí vira uma intriga de oposição, né? Então fica aquele joguinho, né? Então a gente que tá lá escolhendo uma religião, ou então escolhendo um grupinho para participar, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, ou então você tá escolhendo um candidato para votar, ou você tá escolhendo um condomínio para morar, que seja, né? Onde você tá querendo entrar em sociedade ou se inserir numa certa sociedade, você vai se inserir nas convicções que mais você se afiniza. E eu acho que não existe o certo e o errado. Mas o problema está em você não tomar uma decisão achando que qualquer decisão que você tomar, você corre você tem risco de tomar a decisão errada. E você tem medo de tomar a decisão errada. Então eu tenho medo de dar o meu voto para o candidato errado. Porém, todos não são perfeitos. Eu não sou perfeito. Acho que isso é uma questão que é interessante, né? Então, eu não sou perfeito, então o candidato não vai ser perfeito. Agora, eu posso votar errado? Posso votar errado. Mas que mal tem isso? Mas pelo menos o teu processo está consciente e você dedicou um tempo mínimo de pesquisa para tomar essa decisão, né? Quer dizer, que esse é o grande problema. Não é uma coisa do tipo assim, eu gosto mais de pizza de calabresa ou pizza de pepperoni, ou... Só que nunca provei outro sabor. Exatamente, né? Então, tipo assim, eu só gosto de calabresa e por isso
a melhor pizza do mundo é de calabresa, e se você gosta de pepperoni, você é burro, ou você não sabe que tá perdendo, né? Então, tipo, não são decisões desse jeito, né? Isso, então eu falo, jiló é ruim, cara. Mas eu nunca comi jiló. É meio isso, só que e o grande ponto, eu acho que é o que a gente tá tentando propor, é isso, quer dizer, algumas questões do dia a dia, elas podem ter uma leveza, elas não nos exigem profundidade. Agora, as suas decisões políticas, a tua visão social, a tua visão sobre o impacto social que o teu comportamento, as atitudes ou as escolhas que você vai fazer profissionais, a análise sobre temas como, por exemplo, sexualidade, preconceitos, minorias, as suas visões sobre temas com este tamanho, eles precisam de um pouquinho mais de cautela, né? A gente tá, como a gente tem refletido, a internet nos deixa cliques, 2, 3 cliques de conteúdos relevantes de alto nível, rápidos, porque aí a gente vai entrar até em uma outra análise que é tipo, se eu vou fazer textão, alerta de textão no Facebook. Aí ali tem um puta conteúdo, só que como é um textão e eu não tenho tempo e o meu feed precisa rodar, eu não vou parar para ler. Aí o que as pessoas tentam fazer, né? Eu preciso ser conciso o suficiente para tentar defender um ponto em 5 linhas. Ou como 260 caracteres, como é o Twitter, quer dizer, aí o Twitter o pessoal abre aquelas threads enormes que é para tentar defender um ponto com o mínimo de condição, ou de dado, ou de alguma coisa. Então é bem esse o ponto, quer dizer, as escolhas que a gente está fazendo no processo consciente, onde a gente vai buscar pesquisa mínima, não é pesquisa acadêmica que precisa, ninguém aqui está propondo que tipo, eu preciso me inscrever numa faculdade de sociologia, ler todos os grandes sociólogos e os teóricos no mundo, para daí sim eu conseguir definir uma opinião assertiva. Realmente não é isso que a gente está propondo, mas se eu vou decidir para onde vai o meu voto, se eu vou decidir como que é o meu papel como cidadão inserido na minha sociedade, uma sociedade que há desequilíbrios grandes, eu preciso ter um pouquinho de cautela e um pouquinho de pesquisa, né? Fábio, fala um pouco aí que você está muito quieto. Bom, eu estou analisando vocês falando ali e eu acho que a gente tem que tomar decisões mesmo, né? E essas decisões, infelizmente, a gente se deixa influenciar muito, né, por todos os canais que existem por aí, e muitas vezes a gente vai naquilo que é mais cômodo, né? Não existe esse processo da pesquisa, do desenvolvimento, do raciocínio, do processo, né, de vivência, de experimentação. Eu acho que toda essa facilidade que a gente está tendo hoje, né, canais de comunicação, de internet, a gente está envolvido, né, por informações. Tem poucos momentos de silêncio para a gente poder refletir, pensar e raciocinar sobre determinados assuntos, né, importantes da nossa vida. Então a gente acaba entrando numa fase muito cômoda, né, de decidir através de um comentário, através de uma decisão de outras pessoas, e a gente compra muito fácil, né, essas decisões, e a gente acaba criando uma personalidade em cima de pequenas personalidades que a gente vai assimilando aí pela internet, pela televisão. É difícil até a gente definir se a gente faz isso por preguiça ou por cansaço, né? Como você falou, não é simplesmente não querer, é simplesmente a gente tá sendo, de certa forma, oprimido por tanta informação que às vezes você não tem força mental mesmo de parar, plugar, tipo assim, vou mudar o fluxo, ao invés de ficar como um receptor de informação que as redes sociais, que a internet, que a televisão, que todos os meios me mandam, eu vou me tornar um ativo no processo e vou lá garimpar o que eu preciso minimamente para conseguir uma opinião boa, porque às vezes simplesmente está cansado, você não dá conta por conta dessa quantidade de informação que você é martelado o tempo todo. É muito atrativo, né? É muito cômodo em certos canais. E aí eu tô tentando lembrar, assim, a última vez que
eu criei uma linha de raciocínio em cima de uma leitura, né, de um livro. Então isso para mim está sendo recorrente, porque eu estou precisando, né, no processo que eu estou hoje, eu preciso recorrer a essas fontes, né, e não só a internet, né, eu tenho feito algumas pesquisas na área profissional e para isso eu preciso efetuar algumas leituras e preciso sair um pouco do comum, né, porque hoje, se for ver, o comum é política, né, hoje, agora, nesse momento, é política, notícias de tragédias, né, o museu que pegou fogo e tudo mais. Então eu saio um pouco disso, né, fico um pouco no superficial, não me envolvo muito com essas notícias, não me envolvo muito com política e acabo me envolvendo naquele meu momento, né, meu momento profissional. Inclusive com o Sebrae, a gente está fazendo um trabalho muito bacana com o Sebrae, isso está me despertando outras coisas, né, então estou deixando muita coisa de lado e estou tentando vivenciar e estou buscando fontes alternativas, né, para poder construir o meu conhecimento. Mas é praticamente impossível, né, evitar tanta enxurrada de informação e tanta influência, né? E eu tenho vivido, às vezes, pouco para poder criar as minhas expectativas, as minhas experiências. Então a gente precisa viver mais, talvez, né? Experimentar mais e não viver pelo outro, né? Olhar um post lá no Facebook e ficar imaginando como foi aquela viagem da pessoa, ao invés de eu ir lá e fazer a minha viagem. O quanto a vivência da experiência é infinitamente mais poderosa e mais rica do que qualquer leitura ou pesquisa a respeito daquilo que você não fez, né? Então a gente tá na hora da gente sair um pouquinho desse ciclo, né, vicioso e começar a criar as nossas experiências, a vivenciar mesmo, porque o processo ele muda. Se você absorve aquilo que aconteceu, aquilo que uma pessoa vivenciou, e quando você vai vivenciar, você vê que é totalmente diferente, daí você tem percepção diferente. E aí você começa a compartilhar esse diferente, né? E aí você tem uma diversidade e fica tudo muito mais rico. Essa riqueza aí, ela é bem importante no quesito de cada um experienciar aquela situação que o outro trouxe, mas na sua ótica. Que enquanto você não faz, você vai na ótica do outro. E tem uns estudos que eles fizeram, eu digo eles porque é científico, tá? Eles é porque eu realmente não sei que órgão fez, mas o que eles fizeram? Eles colocaram sensores na cabeça das pessoas, né? Aqueles sensores que capta o cérebro, né? Como que o cérebro está se comportando naquele momento, e colocaram uma pessoa provando um alimento e outras pessoas assistindo ela provar o alimento. E a reação que ela tinha ao provar o alimento, a cara feia que ela fazia quando o alimento era ruim, ou aquela expressão de que o alimento era gostoso, né, saboroso, aquela delícia que você estava provando, tinha sensores na cabeça daquelas pessoas que estavam assistindo. E a reação do cérebro delas era a mesma do cérebro dessa pessoa que estava provando. Então, demonstrava que assim, a sua influência na sua experiência, ela é legítima. Aqueles que estão assistindo você, ou então ouvindo você, ou sentindo, né, próximo ali, sentindo o seu calor, ou sentindo a sua angústia, eles estão reagindo igual você. Agora, quando é você que passa pela experiência, é diferente, né? Então eu acho que eu não sei até que ponto, né? Talvez se alguém souber aí, ajudar a gente com algum comentário, alguma ideia, né? Se já ouviu falar dessa pesquisa, eu não lembro e eu lembrei dela agora. Eu acho que é interessante
Mas tentar descobrir se foi feito, além disso, colocar outra pessoa e ver se as reações dela comendo aquele mesmo alimento é a mesma da outra pessoa que comeu e gostou ou não gostou. A gente tem, por exemplo, tem um conceito que é... Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Que é você assistir um filme e chorar junto com o ator, ou dar risada numa piada. Não, e tem uma coisa que é tô lembrando de uma experiência que um psicólogo fez na PUC, no Rio, para trabalhar em cima da invisibilidade social, né? Então, quer dizer, nós temos pessoas ao nosso redor, nas ruas, na cidade, fazendo alguns serviços em que a gente é incapaz de dar um bom dia e que essas pessoas passam a se tornar invisíveis. Então, o gari que está varrendo a rua, as pessoas que estão trabalhando, os lixeiros que estão carregando os coletores de lixo, uma série de coisas, de pessoas em que você, principalmente são prestação de serviço, eles acabam se tornando invisíveis sociais. Então, um professor, se não me engano, de psicologia, vou tentar achar esse estudo também, ele fez um teste e ficou por alguns anos, e se eu não me engano foi um montão de tempo, foi tipo, sei lá, 9, 10 anos, ele vestia a roupa todo dia do cara que varria o campus da faculdade. Só que ele era professor. Enquanto ele estava varrendo o campus, ele era invisível, as pessoas não falavam com ele, não reconheciam ele, mas dentro da sala todo mundo conhecia. Quando ele não estava com aquela roupa, todo mundo reconhecia. Então, quer dizer, ele, para fazer uma comprovação desse processo, ele imergiu completamente na experiência para que ele pudesse ter certeza de que o ponto que ele estava defendendo era legítimo. Então é um pouco disso, quer dizer, a gente está o tempo todo olhando para o nosso redor, eu posso estar até atento a esse nosso redor, eu vou refletir segundo os meus parâmetros sobre aquilo que eu estou vendo, mas, por exemplo, as redes sociais, elas trazem um pouco disso, né? O vídeo do professor, sei lá, não sei exatamente quem era, perto do incêndio do museu lá. E o cara começou a chorar. Era o trabalho da vida dele, era tipo assim. Então, por mais que a gente está aqui em Curitiba, vendo um dos museus mais importantes do país pegando fogo e se perdendo a história a nossa história, né? É doído, a gente sofre, a gente sente, a gente fica triste. Mas aquele cara estava vendo a vida dele pegando fogo. Quer dizer, são experiências olhando para o mesmo objeto, né, o mesmo objeto sendo observado, só que são experiências de imersão bastante distintas. E que, é claro, se eu quiser entender a dor dele, eu precisaria talvez me expor em algum nível, porque a gente, né, não vai dar para todo mundo ser tudo o tempo todo, mas em algum nível me expor à ótica dele, para que eu possa fazer essa compreensão. A grande questão é que aí você começa a ver na internet, as redes sociais, a internet ela amplifica isso de forma muito perigosa e muito triste às vezes, porque é muito raivoso, as pessoas ficam muito raivosas, ficam muito, sei lá, impetuosas, odientas, não sei qual palavra melhor para usar, mas só começa a falar, mas isso aí é culpa de não sei quem, porque isso aí, esse povo que usa errado a Lei Rouanet, e tipo, começam a falar uma porção de coisa que usam às vezes elementos até legítimos em algum ponto da crítica, mas que não se conecta com nada, que no final é o que a gente chama na internet de hater, né? As pessoas querem despejar o ódio simplesmente, só que você extrapola isso para tudo. Então, tipo assim, como eu vivo, eu vou compartilhar com vocês uma experiência. Eu sou de Macaé, uma cidade que fica a 160 km do norte da capital do Rio de Janeiro, no estado do Rio. Morei na capital por 2 anos, e o Rio de Janeiro, como estado, ele tem bastante miscigenação. Então você tem negros, índios, caboclos, você convive de forma muito diária com essa mistura, entendeu? Eu acho isso barato, acho positivo. Agora, eu, Uriel,
sou branco azedo, né? De abrir meu pulso aqui, olhar, eu vejo minhas veias passando. Então, quando eu vim para Curitiba, eu percebi que não havia tanta mistura por questões de colonização, e a percepção sobre preconceito e sobre a visão da discriminação racial, ela muda. Então, dentro de um ambiente onde eu tenho uma quantidade maior de pessoas diferentes, eu tenho uma percepção sobre o que é a discriminação, sobre que força isso tem nesse contexto social, e aí eu saio e me desloco para um outro lugar que essa mistura é diferente, ela é menor, e essa visão, em alguns momentos, isso não existe, e em outros momentos, quando existe, ela parece ser muito mais raivosa do que aqueles que convivem diariamente. Obviamente eu estou fazendo uma experiência muito pessoal, muito superficial aqui, mas você vê como que essa vivência é diferente. A minha sogra, ela é negra, e ela foi com a gente pro Rio uma vez, ela nunca tinha ido lá, e aí ela achou graça, ela falou assim, nossa, eu tô me sentindo em casa aqui, quer dizer, ela reconheceu a diferença dessa mistura, né? E o Rio de Janeiro tem, por ser esse centro que sempre aconteceu. Então, se você for falar de preconceito para quem vive no Rio de Janeiro e que tem uma vivência, não a vida ali só dentro de um núcleo, eu moro, trabalho e me divirto no mesmo bairro de Zona Sul, de classe média alta, não, eu pego o ônibus lotado, pego o metrô lotado, eu viajo, sei lá, levo 1 hora, 2 horas por dia para voltar do trabalho. Essa experiência, ela tende a te entregar mais informações para uma análise do que quando você está restrito ao teu mundo menor, né? Isso é bom. E aí você, eu preciso então pegar um ônibus lotado para poder conseguir ter uma visão honesta sobre aquele contexto social? Não. Então, a internet, ela quebrou esses limites, ele quebrou essa porta. Então eu posso sim ler pessoas, ver vídeos, conversar com pessoas online a respeito dessas vivências e enriquecer o meu lado. Mesmo que você veja vídeos, que você escute áudios, que você leia texto, você ainda está envolvido na visão daquela pessoa. Isso. Então, se você quer ter a sua visão, você tem que ir lá. Você tem que experienciar. Exatamente. Deixa eu colocar uma experiência minha lá no Rio de Janeiro, já que você está falando do Rio, né? Teve uma situação que eu fui pro Rio de Janeiro assistir um show do Roger Waters, e quando terminou esse show, eu inclusive passei a noite lá, na manhã seguinte eu ia voltar para casa, para Curitiba, e peguei um ônibus. E eu observando ali, né, como a dinâmica da cidade, e eu vi aqueles ônibus lotados, os caras sem camiseta, metade do corpo para fora. Eu falei, nossa, que bagunça isso, que coisa, né? Eu vou ter que encarar esse ônibus, né? Galera falando alto e tudo mais, né? E aí eu entrei no ônibus e por azar o ônibus da frente quebrou. E aí entrou toda aquela galera do ônibus da frente. Já não cabia em um, agora tem que caber 2. Meu Deus, né? E eu com aquele mochilão nas costas. Curitibano, né? Deve adorar ver isso. Aí eu pensei, ferrou, né? Eu vou perder meu avião, porque eu não vou conseguir descer daquele ônibus. E quando chegou o meu ponto, né? Próximo ali ao aeroporto, eu falei pro cara da frente, acho que eu não vou conseguir descer aqui, eu preciso descer, eu vou pegar o avião, não vou conseguir descer. Ele falou, olha, aqui ó, vai descer. Um foi falando pro outro, cara, saiu todo mundo. Olha só. Do ônibus. Aí eu saí do ônibus e entrou todo mundo de volta. Eu achei isso fantástico, né, porque eu não esperava isso, né, eu jamais esperava essa atitude. Em Curitiba, menos ainda, jamais esperaria uma atitude dessa. Mas no Rio de Janeiro, o pessoal saiu do ônibus para eu sair e depois entraram, né? Viram que eu precisava sair mesmo. E então eu achei isso fantástico, né? Essa foi uma experiência assim que quebrou assim esse preconceito, né?
Me surpreendeu. Então até pra gente tentar alcançar, porque no final das contas, quando a gente fala de a gente tomar cuidado com a forma como a gente olha para os outros e as suas experiências, para que a gente simplesmente não resuma ou não projete nessas pessoas só aquilo que nós temos, eu acho que a gente vai esbarrar no conceito de empatia, que é, para mim, principalmente no meio profissional, já tem uns anos em que isso cada vez fica mais, mas acho que em todos os contextos fica mais alarmante, talvez um dos sentimentos que mais a gente precisaria estar desenvolvendo em todos os âmbitos. Quer dizer, a empatia, né, segundo o Michaelis lá, o dicionário, é a nossa capacidade de se imaginar no lugar do outro. Então, assim, o Fábio tá me contando a história lá do ônibus. Eu falo assim, nossa, mas você podia ter feito assim, você podia ter feito assado, mas antes disso, eu poder me projetar e tentar pensar, e se eu estivesse nessa situação? Quer dizer, eu não vou conseguir experienciar de fato tudo aquilo que eu quero, ou que eu quero analisar, ou que eu vá refletir, mas me projetar com as minhas convicções a este contexto e tentar analisar, se fosse comigo, será que ia ser legal? Se fosse se eu tivesse passado por aquela situação, será que eu não tomaria as mesmas decisões? Esse é o conceito, eu acho que mais básico de empatia, e que eu acho que hoje falta muito. Se a gente fosse um pouco mais empático, se as pessoas desenvolvessem um pouco melhor essa parte da empatia, talvez a gente estivesse num contexto do diálogo um pouco mais saudável. O que vocês acham? Isso é o que você acha, Oriel. Isso aí mesmo. Eu que tô certo, vocês estão tudo errado. Mentira. Não, mas eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Porque a empatia é você se colocar no lugar do outro, né? Até eu me recordei que um dos Pode Ser, né? Que eu escuto também alguns podcasts, né? E um que eu escutei do Pode Ser, onde o Haroldo ele fala sobre a apatia, né? O que é apatia? É sofrimento. Ele é a tradução de sofrimento. Então, se você tem empatia, é porque você está em sofrimento, você está com aquele sofrimento daquela pessoa, né? Não que o sofrimento seja aquela coisa sofrida que a gente conhece, né? Que eu tô com uma dor e tal. Não. É que você está com um sentimento. Então, você tá junto com aquele sentimento. Essa é a capacidade da empatia. Quando você tem simpatia, é porque você também tem aquilo lá e você tem aquele sim, né? Você diz sim para o sofrimento do outro, e porque você também tem aquele sofrimento, então vocês se simpatizam, né? E quando você tem antipatia, é porque você não quer nem saber do sofrimento daquele outro lá. E até, na verdade, eu acho que eu também ouvi esse podcast, a palavra patos, ela é o sentir. Ela não precisa necessariamente ser só o sofrimento. O sofrimento é um sentimento. Então... É que o sofrimento é para tornar de uma maneira mais didática, né, para tentar entender, porque às vezes falar de sentimento, fica muito amplo, né? É bem abstrato, né? Tem razão, e tem tudo a ver. Por isso que o sofrimento vem. Então a empatia é o ato de você se colocar no lugar. Você não tem aquele sofrimento, mas você está entrando naquele sofrimento, naquele sentimento, né, daquela outra pessoa, e se colocando no lugar dela. Mas isso nada mais é do que você não está ainda experienciando, mas é o caminho para você começar a tentar entender por que aquela pessoa está dizendo aquilo ou age daquele jeito. Você se desarma das suas convicções para que você possa acessar o ambiente psicológico do outro, né? Quer dizer, você não está indo... Porque eu lembro muito de uma vez que eu estava procurando livros numa biblioteca, assim, uma biblioteca não, uma livraria. Aí tava lá, a prateleira era de... sei lá, do que era, não vou lembrar agora. Aí eu tava olhando os conteúdos, assim, pela parte de fora dos livros, pelos títulos. Aí quando eu cheguei em determinada palavra de um título, como eu estava vindo
de alguns títulos que tinham determinada temática, aquela palavra eu fiz a leitura dela baseada na temática que eu estava vindo antes do texto. Só que na verdade aquele título tinha outro significado. Aí eu parei, voltei e falei, opa. Aí eu olhei e falei, não, esse título é isso aqui. Então, quer dizer, eu estava com um contexto emocional, psicológico e intelectual, indo para um determinado conteúdo, né? Tipo, eu vou ler um texto sobre a política, ideologias de esquerda e ideologias de direita, mas eu estou indo com a minha convicção pré-existente. Então, se eu sou um cara de direita, eu vou ler um texto que fala sobre a esquerda, possivelmente o meu olhar para isso, se eu não for cuidadoso, vai ser procurar as falhas para dizer como a esquerda, porque eu já decidi antes de chegar no conteúdo. Você tem que jogar suas armas no chão, né? Se eu sou de direita, se eu sou de esquerda e vou olhar um texto de alguém de direita, eu já estou convicto e já tomei a minha decisão, então eu vou ficar procurando as falhas do texto do cara para mostrar como a direita é ruim e maléfica. Enfim, tá? Estou usando como exemplo aqui. Mas quando você desenvolve a empatia, principalmente no relacionamento com o próximo, com o outro, o pedido é não retire a sua arma, né? Retire as suas convicções um pouco e tente se projetar o máximo que você conseguir para aquele ambiente psicológico e contexto que a pessoa está vivendo. Que assim você vai conseguir usar melhor as palavras, você vai conseguir saber que atitudes tomar. Se você estiver pensando em ajudar, como ajudar melhor. Se você estiver pensando em aprender com a pessoa ou construir um relacionamento, tudo isso tende a se tornar mais saudável. E se a gente se projetar essa questão para todos os convívios sociais, relação profissional, trabalho, familiar, religioso, lazer, tudo isso, se todos nós estivéssemos o tempo todo projetando esse sentimento para as nossas relações, a tendência é que a gente seria muito menos belicoso, né? Quer dizer, essa coisa de tipo assim, tudo eu quero pra guerra, tudo eu quero ir pra agressão, tudo eu quero discutir, tudo eu tenho que vencer um debate. Eu tô o tempo todo nesse momento polarizado político, parece que ele estimula um pouco isso. Se você desenvolve a empatia e trabalha isso em você de forma relativamente constante, a tendência é que você treine para que você tire essa belicosidade da estrutura psicológica e vá para as arenas, que eu costumo chamar as arenas de diálogo, que são as experiências que a gente vivencia nos diversos lugares, como um aprendiz, que eu acho que é como todo mundo tem que ser. Quer dizer, eu quero aprender como que é aquela vivência. Eu posso me expor àquela vivência de fato? Em alguns casos sim, em outros casos não. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande. Eu olho para o hospital lá que tem na cidade que cuida de crianças com deficiência. Pequeno Cotolengo. Pequeno Cotolengo. Exatamente, Pequeno Cotolengo. Eu, sempre que eu leio, me dá uma vontade enorme de ir lá. Tipo assim, putz, cara. Mas eu confesso que eu não tenho condição emocional ainda. É um trabalho que eu preciso fazer, porque olhar para uma criança em sofrimento nas situações em que eles vivem é algo que eu ainda não estou pronto para que eu possa entrar lá, aprender e sair de lá eu inteiro com mais informações que acrescentem e melhorem o meu estado de vida, né? Que seja para sensibilizar, que seja qualquer que seja a opção, mas eu tenho dificuldade para essas realidades. Eu acho que eu preciso enfrentar para tentar melhorar. Mas você imagina, uma coisa é você mandar um dinheiro porque a pessoa te ligou, outra coisa é você ir lá. No final das contas, essa questão de você se propor a melhorar um pouquinho a quantidade de dados que você consome para emitir opiniões importantes sobre o contexto social que você vive e ser um melhor cidadão. E dentro do possível, desenvolver empatia ou experimentar situações que te tirem da tua bolha vão te fazer uma pessoa melhor e, portanto, você também vai ser uma pessoa mais útil e mais produtiva para o contexto social. Eu acho que esse é o ponto da conversa. Vai pro abraço. Então, sabe uma coisa que... uma coisa que eu observei minha mãe Duma fazer, que eu não percebi ninguém fazendo isso, que é assistir TV Senado, assistir TV Assembleia. Ela é a única que assiste, então. Ela é a única pessoa que assiste porque ela tá no dia a dia ali do político.
ela tá vendo o que o político está fazendo, né? E não que a mídia tá dizendo o que o político está fazendo, né? Isso, ela tá indo direto na fonte. Então o que ela faz? Ela conhece os políticos, ela sabe o nome, ela sabe o partido, ela sabe o estilo de cada um, né? Então quando ela, nesse período de eleição, ela não precisa assistir o horário político, porque sabe que isso é uma tentativa, né, de iludir o eleitor. O horário político é fachada, então ela sabe, né? Porque ela viu, ela sabe, ela conhece as características, ela fala, ó, esse cara é bom, esse cara não é bom, esse cara, ele fala demais, esse cara... Né? Então ela conhece todos os políticos. Então é uma forma de você ir na fonte mesmo, né? E desenvolver essa tua simpatia, empatia pelo aquele que realmente faz alguma coisa. Então, e tem gente que faz, tem gente que luta, que desenvolve projetos interessantes no Congresso. Só a gente não sabe. A gente está olhando para um recorte estuda, que tem uma tendência, né? Então, às vezes, pode estar realmente sendo conduzido para um caminho que não é real. A gente acaba sendo um passivo, né? Isso, exatamente. A gente está sendo levado. Ah, legal. E aí, até pra gente fechar o círculo aqui do pensamento, o esforço inicial para que a gente mude qualquer tipo de hábito, que é esse hábito que a gente falou, a gente é muito pressionado por quantidade de informação e, portanto, é muito mais cômodo que a gente mantenha as nossas convicções dentro dos nossos limites, e eu não tô nem aí pro que os outros pensam e pro que os outros vivem, o que importa é a minha ótica, né? A gente precisa desenvolver um hábito, e às vezes desenvolver esse hábito significa forçar um pouco comportamentos que não são naturais, que neste processo você pode, inclusive, isso pode ser chato, né? Então a gente até fez um recorte de uma fala de Aristóteles, que ele fala: nós somos o que repetidamente fazemos. Portanto, excelência em qualquer coisa, né, que você vai fazer não é um feito, mas é um hábito, né? Então, quer dizer, o hábito é aquilo que a gente faz de forma repetitiva, que a gente está mais comum. Então, habituar-se a se informar melhor sobre um tema, ou pesquisar sobre este tema, ou ampliar a conversa de forma menos belicosa sobre determinados assuntos, para que você aprenda mais do que você supõe estar ensinando ou combatendo, é algo que você precisa repetir para que se transforme num hábito, para quem já não tem, né? Para nós, né? Eu me incluo nessa posição de aprendiz. Então, o quanto é importante a gente ter essa visão, porque todo mundo vai ganhar. As conversas vão ser mais agradáveis, as companhias vão ser mais agradáveis, por mais que nosso ciclo de amigos possa ter visões divergentes do ponto de vista político, do ponto de vista social, a companhia vai ser sempre agradável, vai ser sempre produtivo, todo mundo vai sair com as suas convicções, mas com um pedaço a mais de informação para reflexão. Então, tudo tende a melhorar, né? Então, ao invés de você dizer que, olha, se eu não vivi, então isso não existe, a gente vai pensar melhor, vai dizer, se eu não vivi, eu preciso estudar um pouco mais a respeito, ouvindo quem viveu. Aí sim eu posso ter uma boa conversa a respeito. Ou então fazer igual aquele mestre, né, que passou por aqui e dizia: isso é o que você está dizendo. Isso aí. Tipo, então, quando o pessoal chegava cheio de moral, cheio de convicção, e dizia, isso aí é a forma que você tá lendo, né? Isso é o que você tá dizendo. É isso aí. Eu acho que assim, só para eu colocar um pouquinho o que eu penso também a respeito disso, né? Porque eu penso diferente. Não, brincadeira. Mas é que a gente tem que pensar que nós podemos estar sendo o ator, nesse caso, né, a pessoa que está emitindo essa opinião fechada, restrita, dizendo, sempre foi assim, ou então eu faço desse jeito e dá certo, né? E eu também posso ser a pessoa que está sendo o ouvinte, exatamente. Então, como que eu posso reagir? Porque provavelmente o ouvinte acaba despertando para isso, mas quem está
quem é o atuante, né, ele não despertou para isso. Como que você pode, às vezes, ser um agente transformador nessa pessoa ou simplesmente deixar ela lá, mas sem se melindrar naquela coisa? Eu percebi que aquela pessoa está emitindo uma opinião dela. E se eu falar para ela, eu vou iniciar uma discussão desnecessária. Ou eu vou assumir essa discussão desnecessária para tentar ser um agente transformador dessa opinião. Mas daí eu posso estar entrando no mesmo ciclo vicioso que ela já está dentro, né? Eu acho que acaba sendo um desafio isso daí, né? Você ter que lidar com essas situações, porque a gente está todo momento sendo o atuante e sendo o ouvinte. E tem toda a razão. Isso eu acho que precisa de uma certa sensibilidade. Por isso que eu acho que empatia é o crivo, assim. Porque se você está com a empatia em desenvolvimento ou desenvolvida, você vai olhar para a pessoa e você vai saber o quão aquela convicção que está sendo exposta, ela tem raízes tão profundas que não convém, que você pode tá violando uma consciência ou criando um combate para algo que é muito estrutural para ela, né? E você pode, numa tentativa de tipo assim, quero ser um agente transformador e quero ajudar a pessoa a melhorar, mas você, na verdade, você tá chutando bases importantes da construção psicológica daquele indivíduo. Então, o cuidado, eu acho que é a sensibilidade. Eu não sei, eu confesso que, né, talvez psicólogos tenham... talvez não, os psicólogos eles têm treinamento, eles têm técnicas para fazer isso, mas eu acho que do nosso ponto de vista, as armas que a gente tem realmente é o mínimo de sensibilidade, porque se você entra nesses ambientes já com essa visão belicosa, a tendência é que você entre e ficar se degladiando um com o outro, até que a relação se rompa por definitivo e todo mundo sai muito chateado, quer dizer, isso não produz absolutamente nada. O nada fica pior, né? Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, essa sensibilidade eu acho que é um cuidado. Eu lembro de uma discussão, né, que eu vi uma vez, uma pessoa brigando com a outra sobre um trecho lá do Evangelho, se Jesus tinha ficado chateado mesmo ou não na hora que ele entrou no templo e começou a virar as mesas lá. Aí aquela discussão, se Jesus se chateava, se não chateava, aquela coisa toda, e as pessoas começaram a se exaltar de um jeito que um começou a gritar com o outro e falou assim: você vai estudar, você faz o seguinte, você vai estudar, porque não é assim não, você vai estudar antes de falar comigo. Você olha e fala assim: nossa, precisa chegar nesse ponto, né? Não precisa. Então, teu posicionamento geralmente de aprendiz, e aí voltando lá para o nosso podcast sobre humildade, quem quiser, vale a pena ouvir até para entender o que a gente está falando. Se você se posiciona sempre como um aprendiz, a tendência é que até a hora que você está atuando, transformando, ajudando alguém, você ainda está como ouvinte. E às vezes o silêncio ele é muito mais poderoso nesse processo. Porque o sábio é aquele que sabe que nada sabe. Isso aí. E aí, Fábio, para encerrar, o que você tem a dizer? Estou ouvinte. Está ouvinte? Poder. Eu acho que vale a pena exercitar a tolerância, né? E eu acho que são exercícios mesmo, né? A gente adquire características aí que a gente falou, exercitando, treinando, errando, né, observando as nossas próprias atitudes, né, os nossos comportamentos e treinando mesmo, de criar exercícios para a vida, né? Hoje eu vou escutar aquele meu colega de trabalho que vai votar naquele cara que eu não gosto. Hoje eu vou cumprimentar as pessoas que eu não tenho muita simpatia, para ver qual que vai ser a minha reação e a reação deles, né? Criar pequenos exercícios do dia a dia ali que eu acho que a gente pode ser mais feliz assim. Super legal. Eu vou até falar do desafio que você propôs nas nossas conversas prévias a respeito disso. Você falou tipo assim, olha, a gente uma vez por semana poder escutar alguém, ajudar alguém que não conhecemos,
doarmos um dinheiro para quem a gente nunca viu na vida, uma vez por semana só. É um esforço que antes ainda de se tornar um hábito, ele vai ajudar a gente a despertar para uma realidade que é mais ampla do que o nosso próprio círculo de experiência. Porque você está se expondo a sair desse limite, né? Então a gente vai se sentir mais útil e vai viver com a consciência um pouco mais tranquila, porque a gente está interagindo com o mundo ao nosso redor, além da nossa bolha, né? Porque ficar convivendo e tratando só com aqueles que a gente já conhece todos os limites também é jogar fácil, né? É jogar em campo conhecido. Então eu acho que esse desafio é legal porque você consegue forçar um pouco forçar o teu hábito mesmo, para você se desconectar da tua bolha e tentar olhar para o mundo ao teu redor, que ele é bem mais amplo do que o que você supõe saber. É isso aí. Perfeito. Show, gente? Temos um episódio? Fechou. Temos um episódio prontinho. Show. Então, olha, as dicas que a gente propôs de conteúdo que vão amplificar um pouco esses temas, e tem algumas conexões não tão claras às vezes, mas que eu gostei muito. É um documentário que chama I Am, Eu Sou, que é do Tom Shadyac, o diretor. O Tom Shadyac, ele foi o diretor do Ace Ventura. Lembra do Jim Carrey? Lá lançou o Jim Carrey. E o Ace Ventura foi um filme muito despretensioso, mas que acabou estourando. E ele ficou, depois ele foi fazendo outros filmes e tal. Então a história, ele conta uma história pessoal, uma busca pessoal, onde ele alcança milhões em Hollywood, e aquilo não dispara nele a felicidade, ou ele não fica, né, preenchido com aquela realidade que ele alcançou, até que ele sofre um acidente. Ele tem um problema crônico de uma dor lá, tipo uma concussão crônica, eu não lembro exatamente o nome, e como ele cai de bicicleta, é um negócio tipo, relativamente até bobo pro tamanho da repercussão que tem na vida dele. Ele se machuca, fica de cama, é uma treta difícil de resolver. Aí ele vai buscar sentido na vida. Então, como que ele vira essa mesa, que ele sai de uma carreira sólida onde ele conquistou o mundo e de repente ele se vê numa cama com um problema de saúde grave, e como ele está tentando buscar sentido, ele vai conversar com um universo bastante amplo de pessoas, cientistas. Ele vai falar de física quântica, ele vai falar sobre as relações que nós temos com as pessoas e como essas relações são naturalmente muito melhores ou muito mais positivas do que a gente supõe. É muito legal. E o outro, esse tá pago lá no YouTube, se eu não me engano, nem é caro, R$4.000 eu acho, pra você ter em SD, e R$7 pra você ter em HD, alugar. A Revolução do Altruísmo. Que aí quando a gente vem para todo esse funil de pensamento, onde as pessoas estão falando um monte de abobrinha e se agredindo, e por que a gente sai com essas convicções, então a gente precisa transformar essas convicções desenvolvendo empatia, olhando para um contexto que é muito mais amplo do que nós. Então naturalmente a gente vai cair no altruísmo, e a Revolução do Altruísmo vai falar muito sobre como esse sentimento, essa virtude, né, tem trazido resultados bastante interessantes para o mundo nesse momento. Então a revolução não está sendo exatamente uma revolução material, está sendo uma revolução de virtudes que podem realmente transformar o nosso mundo para um mundo melhor. Então são os dois documentários, o I Am, do Tom Shadyac, e o documentário A Revolução do Altruísmo. Eu vou botar no link aqui do post do episódio para vocês. E eu acho que é isso aí, pessoal. Se vocês quiserem dar as palavras finais aí pra gente se despedir. Eu acho que a minha palavra final é essa. Eu sei que eu nada sei. Entendi, virou um loop. Isso, virou um loop, porque realmente a gente não vai escapar disso daí. E talvez tá precisando até ser uma afirmação que eu tenho que repetir várias vezes para eu me convencer de que eu realmente nada sei e que eu preciso estar me desenvolvendo para saber cada vez mais que eu sei menos do que eu já sei. Isso aí. Daí, Fábio? Eu agradeço aí a oportunidade, a experiência, participar com vocês desse bate-papo. Seja bem-vindo. Foi muito bacana, espero contribuir em outras ocasiões. Um grande abraço.
Fechou, gente. Então é isso. Uma boa noite a todos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Ou bom dia. Ou bom dia, ou boa tarde. tarde. Depende da hora que vocês vão estar ouvindo. Então, se você gostou do episódio, por favor, deixe seu comentário. Compartilha com seus amigos. A gente tem o e-mail podcast@reflexõespossíveis.com.br. Então você pode mandar um e-mail pra gente sobre o que você achou, ou pra criticar, ou pra falar bem. Enfim, é importante a gente ter esse feedback. A gente tem a nossa fanpage no Facebook do podcast Reflexões Possíveis. A gente tem o site www.reflexõespossíveis.com.br, onde lá você também pode deixar comentários no próprio post do episódio. Então a gente está ansioso aí para saber o que vocês acharam desse bate-papo. A gente gostou muito. A gente tem um projeto, o podcast ele tá lá com o projeto do Apoia-se, o apoia.se, onde tem no próprio site o link para você apoiar o projeto, porque esse projeto ele tem um custo, por enquanto a gente está começando, a gente está tentando assimilar esses custos aí, mas para que esse projeto tenha uma vida longa, a gente espera que sim, a gente quer evoluir com ele cada vez mais profissional, com tecnologia, com recursos, para sempre trazer um trabalho interessante para vocês. Tá bom? Então é isso, pessoal, uma boa noite e um grande abraço.